de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter. Tem hora que não dá pra perguntar, nem como, nem quando e nem pra onde vai. Se foi Deus quem mandou ir. Bom dia, queridos alunos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha estar sobre cada coração, sobre cada um dos irmãos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos com você a respeito da lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando aqui sobre obediência e adoração. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 15, versículo do 1 ao número 9. E nós vamos estar trabalhando um pouquinho na nossa lição. Nesta manhã é onde eu creio que o Senhor vai estar falando com você, vai estar te abençoando e derramando sobre a tua vida toda a sorte de bênçãos. Amém? Vamos, em primeiro lugar, vamos orar, né? Vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos reunidos diante do Senhor, te louvamos por essa oportunidade que temos de aprender mais de ti, de ouvir a tua voz. Quero te pedir neste momento que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor venha marcar as nossas vidas, nos ensinando e mostrando a tua vontade, o teu querer sobre nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Semana passada a tia Tatiane, né? A Tatiane deu aula para vocês da lição número 2. Você que através do YouTube está lá, você pode acessar o YouTube e está conectando e assistindo as aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Se você quiser rever, está lá a primeira aula, que foi nós que demos, segunda aula, que foi a Tatiane, que passou para vocês, e agora a aula de número 3. Amém? Texto bíblico, Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 9, diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgride vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, a quem maldizem ao pai e à mãe, que morram de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai e à mãe, e oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai, nem sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amém? Jesus, quando ele está discutindo aqui sobre trazendo um questionamento dos fariseus a respeito que os seus próprios discípulos estavam assim transgredindo, né, as tradições judaicas, porque eles não lavavam as mãos quando comiam. Mas Jesus mostra para eles outro ponto em que eles estavam tão preocupados com as tradições, mas o primordial, o principal, eles não estavam vivendo. E nesta lição, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a obediência e a adoração. A obediência, que é um ponto primordial para a nossa fase. Vou colocar essa nossa fase porque nós também fomos adolescentes, né? E nessa adolescência, hoje, é um ponto difícil que nós vimos sobre a ser vencido sobre a obediência. Porque nessa fase dos 11, 12, 13, 14 anos, se você recorda na última aula que passamos, sempre existe um conflito. Como que eu vou obedecer meu pai, minha mãe, se às vezes eles não concordam comigo? Se muitas vezes eles não me entendem, né? Nós queremos ser entendidos, mas não queremos entendê-los. E às vezes há um conflito, né, nesta obediência. Obedecer. Vamos lá. Deus
deve ser honrado em todo o tempo. Por isso, não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos do culto na igreja. Muito menos viver um personagem que aparenta ser adorador, mas não é. Você sabia que o seu lar, sua família e o local especial para Deus ser adorado? Veremos com isso, é possível, e ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus e à sua obediência. A adoração e a obediência são dois pontos que têm que andar junto nas nossas vidas. Não basta ser adorador, mas eu tenho que também obedecer. Porque às vezes nós queremos ser adoradores, adorar a Deus, mas não honramos os nossos pais, não somos obedientes, não temos o compromisso de querer obedecer ou viver nesse ponto da obediência. Então, o que adianta você querer ser adorador, mas não consegue obedecer? E aí é onde nós vamos falar um pouquinho nesta manhã sobre as nossas aulas, sobre essa aula. Porque Deus importa que o adore e o adore em espírito e em verdade. Porque adorar a Deus, que conhece o nosso interior, sabe do que somos, sabe da nossa integridade, do nosso oculto, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, além de ser onipotente, Ele sabe muito bem a ingenuidade da nossa adoração. Ele sabe muito bem como eu estou adorando. Porque às vezes nós estamos adorando, mas só de imagem, só para fora. Mas por dentro não tem nada. Então nós vamos trabalhar sobre isso nesta aula, para você ser um verdadeiro adorador e também aprender a ser obediente, tanto ao seu pai, sua mãe, seu líder da sua igreja, seu ministério. É um conceito, né? Vamos lá. Os que os olhos não veem, Deus vê. O ser humano muitas vezes deixa-se iludir pelo que se pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece os pensamentos. Deus, o que Ele faz? Ele sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Por quê? Porque somente o Senhor sabe o que se passa. Por quê? O ser humano, olha como diz a lição, ele deixa de se iludir pelo que vê e pelo que ouve e toca. Interessante que a lição nos fala, mas Deus é aquele que sonda. O que Ele sondar? Ele saber o que está no nosso coração. O próprio salmista, no Salmo 139, versículo 2, ele diz assim, ó, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Então, eu olho para você, eu vejo só a sua parte externa. Tua parte externa. Mas quando o Senhor olha para mim e para você, Ele já está vendo o nosso oculto. Olha o que o salmista fala. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Então, tudo que você pensa, Deus, Ele está o quê? Analisando. Ele sabe dos seus pensamentos. Vamos lá. Ainda que a boca fale palavras bonitas e discursos que sejam parecidos aos que se encontram na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa no nosso coração. Em Atos 5, vimos a história de quem? De Ananias e Safira, um casal que, sendo dono de uma pequena propriedade, resolveu vendê-las. Depois, ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Você pode se perguntar, o que há de mal nisso? O que aconteceu com Ananias e Safira? Eles venderam, foram lá, ele e a sua esposa, Ananias tanto como Safira, combinaram. Venderam por um valor, mas quando chegaram os discípulos, eles falaram que o valor era X. Tanto quanto Ananias foi, depois como chegou a sua esposa. Aparentemente é mal? Foram mal? Não. Foram mal? Aparentemente não. Mas aí mostra a intensidade, o que estava dentro deles, a intenção deles, de fato, o que eles queriam. Olha só, vamos lá, a lição nos fala. Mas Deus sabia o desejo que dominava os seus corações. Era o quê? A vaidade. Porque queriam
receber reconhecimento por parte dos apóstolos da igreja. Ananias e Safira mentiram sobre a sua oferta, insinuando estar entregando tudo quanto havia sido arrecadado com a venda das suas propriedades. Não haveria problema nenhum a oferta por parte que havia arrecadado, mas a mentira e a intenção do coração fizeram com que as ofertas fossem rejeitadas e ambos morreram. Então, além da mentira, teve o quê? A intenção. Algo no coração deles. Eles queriam o quê? Tirar proveito. Mostrar que, não, vamos chegar lá, Ananias, vamos dizer isso, assim, 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 a gente vende, a gente vai ter proveito aqui, nessa parte que nós vamos ter, e todos vão ver que nós somos bons, que nós somos assim. Por isso, a vaidade, a intenção do coração deles fizeram com que eles perdessem as suas vidas. E aí é onde nós estamos aprendendo nessa manhã. Cuidado com a intenção do nosso coração. Cuidado com a intenção daquilo que você está dizendo. Eu vou fazer assim, desse jeito, para tirar proveito, para chamar a atenção. O adolescente, ele tem muito disso. Chamar a atenção. Ele quer chamar a atenção em meio aos coleguinhas. Se sobressair em meio aos colegas, nos seus dias a dia, na escola, em casa. Às vezes você maquina algo, cria uma intenção, querendo fazer algo, mas aí é onde você acaba perdendo. Você não precisa criar, inventar. O que você precisa é obedecer e viver aquilo que está na palavra de Deus. É por isso que às vezes a nossa intenção, aparentemente você olha assim, é boa, mas o final trará prejuízos, consequências para a sua vida. Por isso você tem que aprender o que é ter o discernimento sobre aquilo que você está imaginando ou criando. E às vezes você está criando aí, né, algumas coisas para tentar chamar a atenção do seu pai, tentar chamar a atenção da sua mãe. E tudo que você está fazendo às vezes é por vaidade, né? Vaidade. Às vezes você está mentindo. Aí você está quebrando, você está saindo completamente fora da palavra. Ananias e Safira, a intenção deles, querer aparecer, chamar a atenção. E foi onde eles perderam as suas vidas. Por isso, nesta manhã, na nossa aula que você está aprendendo aí, você tem que entender. Eu faço uma pergunta para você. Como está o seu coração? A Bíblia nos fala que enganoso é o coração do homem. Por isso, você tem que ter discernimento. Porque o apóstolo Paulo, falando aos Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, diz assim, lembra-se, Deus rejeita o coração segundo os desejos humanos. Você tem vivido uma vida verdadeira ou de falsidade? Para adorar a Deus, tem que ser verdadeiro e obediente. Tua vida está de aparência? Como está? Porque se nós formos olhar aqui o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, do capítulo 1 ao 18, em que o Senhor rejeita o coração segundo os desejos humanos, é porque tem hora que os nossos desejos, eles não estão agradando ao Senhor. Tem hora que as nossas vontades não estão de a par com aquilo que deveria ser. Porque olha só, porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade com injustiça. Porquanto, o que Deus pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorifiquem como Deus, nem lhe derem graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu, dizendo aos sábios, tornaram loucos. Então, a intenção, a sua intenção, a sua posição de
querer tirar proveito. E nisso você cria algo que não é verdade. Te leva o quê? A viver uma vida falsa. E o adorador, ele é verdadeiro. Por isso que a Bíblia nos fala que o Senhor procura aqueles que o adoram, e o adoram em espírito e em verdade. O adorador, ele é verdadeiro em todo sentido. Quando ele está adorando, é verdade, é algo sincero que está saindo nele. Vamos lá. Olha só. Quem ama e quem obedece, adora a Deus. Então, lá na tua casa, se você não consegue obedecer seu pai e sua mãe, e na igreja você se apresenta como adorador, tem uma coisa errada. Tem algo errado. Porque lá na tua casa, se você é desobediente, se você é rebelde, se você não consegue viver o que está diante da palavra, porque chega na igreja, você quer adorar, quer cantar no conjunto, quer reger, quer fazer o vocal, quer fazer isso, quer cantar, ou não, quero cantar, mas tudo bem. Mas aí temos que ter uma vida, e a vida dentro de casa, na escola, no seu dia a dia. É isso que nós estamos trazendo para vocês na nossa aula. Não é uma vida dupla, uma coisa na igreja, uma coisa em casa, uma coisa na rua. Não, você foi chamado para ser único, adorador. E adorador, ele adora em todo lugar. Ele adora em todo lugar. Por isso, às vezes na escola, você sendo adorador, na escola você adora também o Senhor. Você adora. Esses dias eu vi um testemunho maravilhoso de um adolescente de 14, 15 anos, que ele sempre chamava ele de burro. Desculpa a palavra, mas sempre chamava ele de burro. E um dia ele ouviu na ministração, o pastor falou, olha, te chama assim, 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 mas você não é. E ele, não sou. Não é. Aí ele chegou na escola naquele dia e tinha uma prova tão importante na escola. E a professora pegou e distribuiu a prova e todo mundo olhava para ele e assim, sabia que ele ia tirar a nota mais baixa, porque ele sempre foi, as notas dele sempre foi ruins. Aí naquele dia, um dos alunos brincou com ele e falou, olha, você é? E ele disse, não sou. Porque eu ouvi uma mensagem do meu pastor e ele disse que eu não sou. Aí houve um desafio naquele momento. Aí os alunos virou para ele e falou assim, tudo bem. Se você de fato não é, você tem que tirar a melhor nota da sala. E a melhor nota, e outra coisa, você sabe tinha na frente uma menina que sempre tirava as melhores notas, e disse assim, você vai ter que tirar a nota de fulano, você tem que tirar a melhor nota do que ela. Aí ele pegou, olhando assim, e falei, é o seguinte, Deus, eu sei que o Senhor fez algo na minha vida, então preciso provar que eu... Ele propôs com os meninos, então tá bom, tá feito. Aí, a professora chegou, entregou as provas, e ele tinha estudado, porque interessante é estudar, ele tinha estudado. E de repente ele, como olhou para a prova, e tudo aquilo que ele tinha estudado não estava ali. Não estava na prova. E ele ficou assim, e agora? E ele olhava para a menina já fazendo a prova, os outros olhando para eles, alguns rindo. Aí ele começou a adorar o Senhor. Ele começou a cantar, bem baixinho. Poderoso Deus. Começou a adorar, adorar, adorar. E naquele momento de adoração, o Espírito Santo o tomou naquele momento. E ele percebeu de que tudo que ele não estava entendendo na prova, ele passou a entender. E aí ele pegou, fez a prova ali, ele foi entendendo, fez a prova e terminou junto com a menina. E entregou a prova. E a menina tinha entregado e agora todo mundo ficou olhando. E os meninos ficou zoando ele, né? Eu falei, mas vem cá, você já entregou? Eu falei, já. Então tá bom. Aí ele deu vontade de dizer assim, deu vontade de ir embora, de sair. Mas sabe o que aconteceu? A professora corrigindo a prova no momento. A amiga dele, a expert, né? Que ele tinha que tirar a melhor nota,
tirou 9,24. Aí a professora, ô fulana, parabéns, 9,24. Sucesso, né? Parabéns. Aí deixa eu corrigir a do fulano, a dele. Aí ele, na hora, ele falou, Deus, tem misericórdia de mim. Mas aí ele tirou 9,25. Sabe o que é isso? Às vezes a nossa mente, o nosso interior, cria algo que não somos, que não é verdade. Todos falavam que aquele menino era burro. Desculpa a colocação. Mas ele descobriu naquele dia que ele não era. E quando a professora deu a nota para ele, o compromisso daqueles meninos que fizeram o compromisso com eles era de que todos eles iriam na igreja dele. E ali ele se levantou, louvou, adorou a Deus e foi uma glória, foi um poder imenso. Algo impactante que aconteceu. Então, quando nós vivemos a verdade, quando nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, com certeza Deus vai nos honrar. E o texto nos fala, você não precisa viver uma coisa fantasiosa, de enganos. Porque hoje fala por aí que você não presta, que você é assim, que você não é feliz, que você é isso, aquilo, outro. Aí nasce essa rebeldia. Mas tudo isso é um espírito de engano. Foi o caso desse jovem. Falaram para ele que ele era isso, falaram para ele que ele nunca seria feliz, que ele era... Mas na realidade ele conseguiu provar para si mesmo e para os outros que todos estavam enganados. Porque quem obedece a Deus, Deus honra. E quem ama e obedece, olha só, obedecer nada mais é do que submeter-se à vontade de alguém, ou de estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão. A decisão de obedecer é um ato de amor. Se nós formos abrir João 15, capítulo 14, versículo 15, nos diz assim, olha que interessante. Anota aí, para você ver, capítulo 14, versículo 15. Diz assim, se amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que é isso? Quando nós amamos, nós temos o compromisso de guardar os mandamentos. E aí continua aqui, no Antigo Testamento, vemos em toda vez em que praticava o pecado contra Deus, era necessário um sacrifício para se obter o perdão. É diferente do que podemos imaginar, tal situação não alegrava o coração de Deus. Ao decidir por se afastar da vontade de Deus, dissemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas. E assim, nós mesmos. E é isso que queremos? Abrir mão dos planos de Deus para satisfazer as nossas próprias vontades? E aí eu me falo, nós temos que aprender o quê? Abrir mão do mundo, abrir mão daquilo que me tira da presença de Deus e honrar o meu Deus. Se você quer ser abençoado, aprenda a obedecer. Se você quer ser abençoado, você tem que obedecer. Não sei se você vai se recordar, na última aula, nós falamos a respeito de famílias. E nós também, futuramente, você vai constituir uma família. E tudo aquilo que você é com o seu pai, com a sua mãe hoje, quando você estiver na sua casa, com a sua família, corre o risco de voltar para você. Por isso você tem que entender, se você trata mal seu pai, se você trata mal sua mãe, se você trata mal seus irmãos, infelizmente você vai ter esse convívio dentro da sua própria casa. Por isso que você tem que olhar o quê? Eu tenho que plantar coisas boas. Se eu for um bom filho, eu serei um bom pai. Se você for uma boa filha, você será uma boa mãe. Você vai ter filhos obedientes. Você terá filhos obedientes. Então, às vezes, é que nós estamos numa fase que
mamãe e papai não concordam. Não gosto que a minha mãe e meu pai chamem a minha atenção. Mas aí você entende o quê? A nossa lição fala aqui que tudo que nós estamos vivendo, eles já viveram. Olha só, a Bíblia nos garante que Deus ordenou sua vontade para que lhe fosse obedecida. E aos que obedecem serão felizes e jamais serão abandonados por ele. Salmo 119, versículo do 1 ao 8. Você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso venha a obedecê-lo, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se arrependa, peça perdão e guarde no seu coração a palavra do Senhor. Salmo 119. Por isso, a palavra de Deus é quem nos mostra e que nos revela como eu devo me comportar, como eu devo agir. Porque se eu não obedecer ao Senhor, com certeza, 119:11, olha só que interessante. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lembra, nós falamos do coração, a intenção? Aí do que o seu coração está cheio? Como está o seu coração? Porque se o seu coração, está cheio de outras coisas que não seja o Senhor, rebeldia, tristeza, que para mim nada dá certo, que eu sou infeliz, é o que você está vivendo. Mas nesta hora, na nossa aula, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, tira isso do meu coração. Eu sei que eu sou uma pessoa especial pelo Senhor, que o Senhor me amou, que o Senhor enviou o seu Filho por mim para me salvar, para me resgatar, para me transformar. Fala ao Senhor. Deus vai tirar essa tristeza do seu coração. Deus vai tirar esse vazio do seu interior e vai preencher com a sua gloriosa presença. Vai preencher com o teu Espírito Santo. Por isso, nesta aula que você está nos assistindo, você que anda triste, você que pensa que ninguém gosta de você, porque hoje tem uma fase assim: ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim, sabe? Isso é mentira. Os seus pais te amam tanto. Se você olhar para o amor que o teu pai tem por você, que a sua mãe tem por você, então você tem que compreender que você é amável. Todos te amam. Você é importante. Mas o que você precisa, sabe o que é? Viver uma vida de obediência. E ser um adorador. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Esse próximo tópico é tão importante porque como que eu obedeço a Deus e não obedeço aos meus pais? Sabendo que foi Ele que colocou os meus pais para redigir minha vida, me direcionar na vida, me educar. Não é isso? Vamos lá. Em nossa família devemos obediência aos nossos pais. Afinal, essa analogia de que o Senhor utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco, o que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul. O que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Saul, ele carrega no seu reinado uma forma de desobediência ao Senhor. Quando Samuel disse para ele: prepara o povo, daqui 7 dias eu estarei retornando e estarei oferecendo o sacrifício. Chegou no último dia, aparentemente até um certo horário, Samuel não tinha chegado.
Vendo Saul que o povo estava se dispersando, ele, o que ele fez? Ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Quando ele praticamente acaba, chega Samuel. Quer dizer, quem desobedece não consegue esperar. Ele é ansioso, quer passar na frente, faz do jeito dele. E às vezes, Saul, o que ele fez? Se Samuel falou que no 7º dia ele iria chegar, eu tenho que esperar. E às vezes o teu pai fala para teu pai ou tua mãe fala com você, não faça, mas você está fazendo. Não vá, mas você está indo. Não mexe com isso, mas você está mexendo. Cuidado com aquilo que está no celular, mas você não está nem aí. E aí? Isso é o quê? Quebrando as regras da obediência. Aí você está sendo o quê? Desobediente. Porque você está fazendo tudo ao contrário que foi exposto e colocado para você não fazer. E às vezes por isso, por você não obedecer, não tem como adorar. Não dá. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Porque o povo naquela época o que era? Oferecer sacrifício, só sacrifício. Mas o povo não vivia em obediência. Até que veio consequências. Se o seu pai e a tua mãe falou, filha, não vá, é perigoso, obedeça. Escute. Não faça. Seu pai e tua mãe falou, não faça, não faça. Ah, mas pai, o senhor é careta. Não, mãe, não tem nada a ver. Que isso, mãe? Que isso, pai? Que é isso? Por que não, pai? Não, não. Olha, experiência própria. Experiência própria. Por isso, você tem que entender o quê? Se o seu pai e tua mãe diz para você, não vai, não vai. Não faça, não faça. Tá certo? Olha só. Assim, às vezes, nos comportamos com os nossos pais, preferindo os sacrifícios ao invés de simples ação da obediência. Para você entender. Às vezes preferimos os sacrifícios. Fazer algo que às vezes é mais complicado do que obedecer. Aí a gente vai lá e faz tudo ao contrário. Tudo que o pai pediu, nós não fazemos. Tudo que a mãe pediu, nós não fazemos. Não fizemos. E aí, chega a nós com aquela carinha de... O senhor estava certo. O senhor estava certo. A senhora estava certo, mãe. Tá vendo? Então, é mais fácil, por mais que você queira, por mais que você fique... Obedeça. Escute. Dê atenção. Ouça os teus pais. É melhor para você. Não é possível viver olha só, não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediências com o pai, com os pais. Aí não tem como. Não é possível isso. Aí pergunta, vem cá, você obedece seu pai e sua mãe? Ah, não consigo. Ah, mas a igreja, o pastor, o Deus, você obedece? Ah, Deus eu obedeço. Não, peraí, não, tá aí, isso não dá. Então, os dois é um só. É um conjunto que concorda um com o outro. A Bíblia nos diz que obedecer aos nossos pais é ser justo. Justo. Você pode abrir Efésios, vamos lá, Efésios 6:1, que eu vou ler para você aqui. Olha só. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Você está entendendo? Justo. Olha que interessante. Vós, filhos, sedes obedientes. Aí eu vou tocar num assunto aqui, ó. Vamos lá. Ninguém gosta, né? A mãe para as meninas pede para arrumar o quarto. Ô filha, me ajuda com a louça. Varre a casa. Você tem 12 anos.
Você tem 12 anos. Você tem condições para isso. Aliás, para você que já pensa numa família, constituir, claro que ainda não tem idade para isso, mas hoje, a adolescência hoje tem isso. Né? Porque quando começam a surgir os problemas em casa, a primeira coisa é querer sair de casa. A primeira coisa é querer dar um jeito de morar com a avó, morar com os tios, morar com fulano, sair. Ou até pensa em casar, eu queria casar logo. Mas isso é o quê? Fugir de problema. É porque você não está obedecendo. Né? E aí, às vezes, o obedecer, seres obediente aos vossos pais no Senhor. Quer dizer, os pais, é uma concordância. Está em comum acordo. E olha que interessante. A Bíblia, eu li, né? Olha só, Efésios 6:1 que eu li, né? E já parou para pensar o porquê disso? Foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por exemplo, a educação que os nossos pais sempre nos dão é para o nosso futuro. Não é porque seu pai é chato, sua mãe é chata. Ah, não, a mamãe fala demais, a mamãe não sei o quê, o papai fala demais, toda hora a mamãe e papai pegando meu pé. Não, é educando, mostrando para você o que é certo, o que é errado, te ensinando para a vida. Provérbios 22:6 diz assim, ó: instrui o menino o caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer. E quando lhe envelhecer, não se desviará dele. Então, a obrigação do seu pai e da tua mãe é instruir o menino o caminho que se deve andar. Interessante, se você for olhar, por exemplo, no reino animal, é a mesma coisa. Você vê lá, por exemplo, os leões brincando, os filhotinhos, sempre 2 leãozinhos brincando, um brincando de morder o outro assim no pescoço, um brincando assim. Sabe o que é aquilo? Já é o instinto deles para quando serem grandes. E as mães ensinam os seus filhotes, eles já aprenderem a caçar, a se depender de si próprio, quando forem adultos. Porque a mãe não vai viver com eles pro resto da vida. É tão interessante, se você tiver uma oportunidade, assista. No reino animal, já existe isso das mães. Os pais ali, os animais, eles educarem, formarem os seus filhotes, para que quando forem adultos, eles aprenderem tudo. E o seu pai e tua mãe, por mais que você julgue, mas isso também é verdade. São espelhos. E é isso que o Senhor nos traz na palavra. Esta instrução. Porque na nossa fase, vamos dizer assim, eu vou colocar na fase aí, nessa adolescência, ninguém quer ser mandado. Ninguém quer ser não. Ninguém quer. Mas é necessário. Você precisa de ouvir as instruções do teu pai e da tua mãe. Para nós encerrarmos aqui, olha só. Por que isso devemos entregar-lhes ao comando nas nossas vidas? Nossos pais já tiveram a nossa idade. Já passaram por experiências pelas quais estamos passando. Sabe como nos sentimos e se, acima de tudo, nos amam. Por isso, os seus conselhos são valiosos. E mais do que isso, Deus nos garante uma recompensa. Aquele que honra os pais, ou seja, aquele que dá crédito às palavras, terá vida longa. Terá vida longa. Então, nesta lição, nós aprendemos a importância que ela inicia o quê? Na obediência. E depois termina na adoração. Se você obedece, você é adorador. E quando você adora, a sua adoração é uma adoração genuína, sincera e verdadeira. Por quê? Porque você já adora dentro da tua casa, juntamente com os seus pais.
dentro da tua casa, juntamente com toda a sua família. Porque olha só, Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Para que se prolongue os seus dias, os nossos dias. Olha, eu lembro, eu fui filho adotivo, para quem já sabe, já contei sobre isso. A minha mãe de criação tinha uma regra. Independente do dia, da semana, o horário de casa era 10 horas. 10 horas em casa. Pergunta quantas vezes eu quebrei isso. Nunca. Por quê? Eu? Vai saber que naquele dia ia deixar eu dormir na rua? De jeito nenhum. Em casa. Em casa. Eu obedeci. Quantos que os pais disseram, não vá, não faça, e nem voltaram mais? Perderam as suas vidas e outras. Eu tenho relatos de amigos que aconteceu com eles. Perderam as suas vidas. Porque o pai falou, filho, não faça, não vai. Ah, pai, vou dar uma volta com o amigo. Não vai. Bateram o carro e perderam as suas vidas. Então a gente... Esse ponto da obediência, de obedecer, tem que estar gravado, tem que estar constante no nosso coração, nas nossas vidas. Então, nesta lição, se você quer ser um verdadeiro adorador, você tem que aprender a essência da obediência. E começa obedecendo os seus pais. Se você obedece, honra seus pais, a sua adoração é genuína. E Deus te honra por tudo que você tem feito na presença dele. Amém? Próxima aula, a lição 4, a tia Tatiane vai estar dando para vocês. Eu devo ser assim. Deixa eu orar por você. Senhor, nós ouvimos na nossa aula, Deus, sobre sermos obedientes, sobre aprendermos mais a viver esse ponto, Senhor. Deus, eu te peço neste momento, estenda as tuas mãos sobre cada aluno que está assistindo essa aula neste momento. Que todo espírito de rebeldia, todo espírito que venha trazer discórdia entre os pais, conflitos que venham ser colocados por terra neste momento. Estenda as tuas mãos sobre os nossos alunos, sobre esta classe dos adolescentes. Que possamos ser verdadeiros adoradores diante do Senhor. Que possamos ser sinceros diante do Senhor. Venha abençoar a vida de cada um. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, no nome de Jesus. Pai do Senhor. Sem destino saiu, não tinha mapa na mão, mas a fé